Quem trouxe a empregada? A frase caiu na sala de jantar como um tiro. Alta, clara, calculada para que todos ouvissem. E todos ouviram. A sogra do meu filho olhou para mim de cima a baixo com aquela expressão de desdém que eu já conhecia bem. E soltou aquelas palavras como se estivesse fazendo uma piada inocente. Mas não tinha nada de inocente ali. As risadas começaram quase que instantaneamente. A sogra riu. As cunhadas riram. Os cunhados riram. E pior, muito pior que tudo isso, a própria noiva do meu filho também riu. Minha futura nora, a Amanda, cobriu a boca com a mão, mas o sorriso malicioso vazou pelos olhos. Todos riram, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada do mundo. Menos eu. E menos meu filho. Eu estava de pé naquele momento, segurando 3 pratos de porcelana nas mãos. Pratos pesados que eu tinha acabado de pegar da mesa, porque era o que eu sempre fazia a vida inteira. Depois de comer, me levantava e ajudava a recolher. Era automático, nem pensava mais nisso. Cresci vendo minha mãe fazer, fiz a vida inteira, ensinei meu filho a fazer também. Mas naquela sala imensa, com aquela gente toda vestida como se estivesse num desfile de moda, eu não era ajuda. Eu era piada. Senti meu rosto pegar fogo. Não é expressão, não. Senti mesmo o sangue subir todo de uma vez e esquentar minhas bochechas, minha testa, minhas orelhas. As mãos começaram a tremer tanto que os pratos quase escorregaram. Olhei para baixo porque não conseguia mais encarar ninguém ali. Queria que o chão daquele mármore caríssimo se abrisse e me engolisse inteira. E foi nesse momento que ouvi o barulho. Um arrastar seco de cadeira contra o mármore, tão alto que cortou as risadas pela metade. Levantei os olhos e vi meu filho de pé, com uma expressão no rosto que eu conhecia desde que ele era pequeno. Aquela expressão de dor profunda misturada com uma raiva que ele raramente deixava escapar. E naquele instante, eu soube. Algo tinha se quebrado dentro dele de um jeito que não tinha mais conserto. Rafael veio até mim com passos firmes, pegou os pratos das minhas mãos com uma delicadeza infinita, como sempre tratou tudo que era meu, mas colocou de volta na mesa com tanta força que o barulho ecoou pela sala inteira. Todo mundo parou de rir na hora. Ele segurou minha mão, aquela mão áspera e calejada de 56 anos de trabalho duro, e disse olhando para cada pessoa naquela mesa: "O casamento está cancelado. Meu nome é Edna. Edna Rodrigues da Silva. Tenho 56 anos e passei a vida inteira trabalhando como empregada doméstica, faxineira, diarista, tudo que aparecesse. Criei meu filho sozinha desde que ele tinha 3 anos, quando o pai dele simplesmente sumiu da nossa vida sem dar satisfação. E essa é a história de como um jantar mudou tudo. De como descobri quem eram as pessoas que eu achava que iam fazer parte da nossa família. De como meu filho me defendeu de um jeito que eu nunca vou esquecer. E de como um segredo do passado revelou a hipocrisia mais absurda que você pode imaginar. Mas para você entender como chegamos naquele jantar horrível, preciso voltar um pouco no tempo. Preciso te contar como tudo começou, porque nada na vida acontece do nada. Tudo tem uma construção, sabe? E a minha história com essa família começou quase 2 anos antes daquela noite. Nasci e cresci em Guarulhos, na periferia, numa casa de 3 cômodos onde moravam 7 pessoas. Meus pais, 4 irmãos e eu, a caçula. Meu pai era pedreiro quando tinha serviço, e minha mãe lavava roupa para fora. Cresci vendo ela curvada sobre o tanque do quintal, esfregando roupa dos outros desde o sol nascer até a noite cair. Estudei até a 8ª série porque aos 14 já precisava trabalhar para ajudar em casa. Comecei como babá, cuidando de 2 crianças de uma família do bairro vizinho. Aos 18 conheci o Mário, o pai do Rafael. Rapaz bonito, alto, moreno, com aquela conversa boa que conquista qualquer moça inexperiente. Namoramos 1 ano, casamos no cartório sem festa nem nada e fomos morar num quartinho nos fundos da casa de uma senhora viúva. Rafael nasceu 3 meses depois do casamento. Foi um parto difícil, 16 horas de trabalho. Mas quando colocaram aquele bebê nos meus braços, eu entendi para que eu tinha nascido. O Mário mudou depois que o Rafael nasceu.
Começou a beber mais, a chegar tarde, a não trazer dinheiro para casa. Sempre tinha uma desculpa. O trabalho estava ruim, não tinha serviço, ia melhorar. Mas só piorava. Até que num dia o Rafael tinha 3 anos e o Mário simplesmente não voltou. Saiu de manhã dizendo que ia procurar trabalho e nunca mais apareceu. Não mandou notícia, não mandou dinheiro, não perguntou se o filho estava vivo ou morto. Apagou da nossa vida como se nunca tivesse existido. E foi ali que eu entendi que era só nós dois contra o mundo. Comecei a trabalhar pesado, muito pesado. 1 casa, 2 casas, às vezes 3 casas por dia quando o dinheiro estava apertado. Acordava às 5 da manhã todos os dias, pegava 2 ônibus, chegava na primeira casa às 7. Limpava banheiro, cozinha, quarto, sala, quintal, tudo. Almoçava correndo, pegava outro ônibus e ia para a segunda casa fazer tudo de novo. Voltava às 8 da noite. Pegava o Rafael na casa da dona Aparecida que cuidava dele por um preço que eu conseguia pagar, dava banho nele, ajudava com a lição quando tinha energia sobrando e desmaiava na cama ainda de roupa. Essa foi minha rotina durante 15 anos, sem parar. Trabalhei doente, com febre, com dor nas costas que virou crônica de tanto carregar peso e esfregar chão. Trabalhei em feriados porque pagava extra. Trabalhei no Natal, no Ano Novo, no aniversário do Rafael que eu comemorava à noite quando voltava com um bolo da padaria e um refri. Mas valeu cada segundo, cada gota de suor, cada lágrima escondida no banheiro das casas que eu limpava. Porque meu filho cresceu saudável, bonito, inteligente e, principalmente, estudioso. Rafael nunca me deu trabalho. Era menino quieto, educado, que fazia lição sem eu precisar mandar. Tirava nota boa, ganhava elogio de professor. Desde pequeno ele entendia que a vida era dura, que era só nós dois, que não dava para pedir as coisas caras que os outros tinham. E mesmo assim, ele nunca reclamou. Ajudava em casa sem eu pedir, lavava a louça, varria o chão, organizava o quarto dele. Terminei de pagar o quartinho onde a gente morava quando ele tinha 10 anos. A dona tinha morrido e os filhos venderam para mim por um preço camarada, com pena da situação. Fiz financiamento de 15 anos na Caixa, mas era meu. Finalmente tinha algo no meu nome. Reformei aos poucos. Pintei, troquei o piso, arrumei o telhado que vazava, coloquei portão, fiz um murinho baixo. Virou uma casinha de verdade, pequena mas quitada quando o Rafael tinha 23 e eu 51 anos. Ele foi bom aluno a vida toda. Professor elogiava, diretor conhecia pelo nome, ganhava medalha em Olimpíada de Matemática, de Português, de Ciências. Eu guardava cada uma numa caixinha que tenho até hoje. Terminou o ensino médio com média 9 e prestou vestibular para a USP, para Engenharia Civil. Estudou sozinho porque cursinho não tinha como pagar. Passava as noites na Lan House assistindo videoaula que custava R$ 2 a hora. Estudava com material emprestado da biblioteca. E passou. Na primeira tentativa. 10º lugar entre 3.000 candidatos. Quando ele me ligou com o resultado, eu larguei o balde de água com sabão no meio da cozinha da casa que estava limpando e sentei no chão mesmo, ali no linóleo gelado, e chorei como nunca tinha chorado na vida. A patroa veio correndo achando que tinha acontecido tragédia, e quando eu disse que meu filho tinha passado na USP, ela se ajoelhou no chão comigo e chorou junto porque era mãe também, e entendia o tamanho daquilo. Rafael estudou e trabalhou ao mesmo tempo, porque a universidade pública não cobra mensalidade, mas tem livro, tem transporte, tem almoço, tem xerox. Trabalhou de office boy, de atendente, de repositor de supermercado à noite e fim de semana. Foram 5 anos difíceis, mas ele conseguiu. Se formou com nota boa e arrumou emprego antes mesmo de pegar o diploma, numa construtora grande como estagiário. Efetivaram ele 6 meses depois, com um salário que eu nunca tinha imaginado ver alguém da família ganhar. R$ 4.000 líquidos. Mãe, agora eu vou cuidar da senhora, ele disse. E começou a me ajudar com dinheiro todo mês, mesmo eu não querendo. Larguei 2 das 5 casas que eu limpava e fiquei só com 3, as mais antigas, as que eu gostava das patroas. Ele comprou apartamento pequeno de 1 quarto na planta, financiado em 20 anos, mas com o nome dele no contrato. Me ofereceu para morar junto,
mas eu recusei porque ele precisava da vida dele, do espaço dele. Continuamos próximos. Ele vinha me visitar todo domingo sem falhar, almoçava comigo, conversávamos sobre tudo. Até que um dia ele chegou com aquele brilho no olho que eu conhecia bem e disse: Mãe, conheci uma menina. O nome dela era Amanda, trabalhava na mesma empresa que ele, e pelo jeito que ele falava dela, eu já sabia que era sério. Nos meses seguintes ele não parava de falar: Amanda isso, Amanda aquilo, com aquela empolgação de quem está apaixonado pela primeira vez de verdade. Quero que você conheça ela, mãe, ele disse numa quinta-feira à noite. Marcamos para o sábado seguinte. Fiquei nervosa a semana inteira porque sabia que era importante para ele. Limpei a casa 3 vezes. Comprei comida boa na quinta-feira, frango de primeira, legumes frescos da feira. No sábado acordei às 5 como sempre, e comecei a cozinhar às 7. Frango assado temperado do jeito que aprendi com minha mãe, arroz soltinho, feijão que tinha deixado de molho desde sexta, farofa de manteiga com bacon, salada fresquinha. Coloquei a mesa com a toalha branca bordada que tinha sido da minha mãe, arrumei os pratos, os talheres, os copos, tomei banho, me arrumei com a melhor roupa que tinha, prendi o cabelo num coque, passei até batom rosa claro que quase nunca uso. Me olhei no espelho e vi uma mulher de 56 anos cansada, com mais cabelo branco que preto, com mãos que contavam a história de cada ano vivido. Mas estava arrumada com carinho, com esforço, tentando causar boa impressão não por mim, mas por ele. 12:00 em ponto tocaram a campainha. Respirei fundo e abri a porta. O Rafael entrou sorrindo e ao lado dele estava uma moça alta, muito magra, com cabelo castanho liso até a cintura, pele clara, olhos verdes. Bonita, muito bonita. Roupa cara que dava para ver mesmo eu não entendendo dessas coisas. Calça jeans com aquele corte moderno, blusa branca de um tecido que parecia seda, salto alto fino, bolsa de marca que eu reconheci porque via nas revistas nas casas que limpava. O perfume dela era tão forte que tomou conta da sala inteira quando ela entrou. Mãe, essa é a Amanda. Muito prazer, Amanda. Entra, fica à vontade. Oi, dona Edna. Prazer em conhecer. Ela sorriu, mas foi daquele sorriso educado e frio que a gente dá porque tem que dar, não porque quer. Entraram e eu percebi ela olhando ao redor. Para o sofá velho que eu tinha há 15 anos, para a televisão de 24 polegadas, para a estante simples com os porta-retratos do Rafael em várias idades, para o chão de cerâmica que eu mesma tinha colocado há 10 anos. E no olhar dela tinha aquilo que eu já tinha visto muitas vezes nas casas que limpava, aquele jeito de avaliar, de medir, de calcular o valor de tudo e achar insuficiente. Que casa aconchegante, ela disse, mas o tom não combinava com as palavras. Sentei na poltrona, eles no sofá. Servi suco de laranja natural que tinha feito de manhã e tentei conversar. Perguntei sobre o trabalho dela, sobre a família, sobre os planos. Ela respondia educada, mas curta, como se tivesse pressa de ir embora. Quando serviu o almoço, ela pegou porções minúsculas no prato e comeu com esforço, como se estivesse fazendo um sacrifício. Depois de 5 garfadas, ela parou. Desculpa, estou de dieta. Preciso perder uns quilinhos antes do verão. Olhei para ela magra como vara e pensei, dieta para quê? Mas não falei nada, só sorri. Eles foram embora 1 hora depois. O Rafael me abraçou apertado e perguntou: E aí, mãe, gostou dela? Respondi: Ela é bonita, filho. Porque não consegui mentir mais que isso. Tenho certeza que vocês vão se dar bem, ele disse com aquele brilho nos olhos. E eu fingi acreditar porque era o que mãe faz. Mente para não estragar a felicidade do filho, mesmo sentindo que algo não está certo. Nos meses seguintes via a Amanda poucas vezes, muito poucas. O Rafael continuava vindo me visitar todo domingo, mas sempre sozinho. E a Amanda? Eu perguntava. Ah, ela tá ocupada, tem curso aos sábados, tem compromisso com a família. Sempre tinha desculpa, sempre havia motivo para não vir. Até que 6 meses depois daquele primeiro almoço, ele chegou com aquele sorriso enorme que ia de orelha a orelha. Mãe, eu pedi ela em casamento. Mostrou foto do pedido numa praia ao pôr do sol.
Ele de joelhos com caixinha de anel. E ela aceitou. A gente vai casar. Me abraçou com aquela alegria de menino, e eu abracei de volta, feliz porque ele estava feliz, mesmo com aquele peso pequeno no peito que eu não conseguia explicar. Quando vai ser? Daqui a 6 meses. Já começamos a organizar. E começou a me contar sobre os preparativos. Buffet para 300 pessoas numa casa de festas imensa, igreja grande do centro, vestido de R$ 8.000, fotógrafo profissional que fotografava gente famosa, banda ao vivo, bolo de 4 andares, flores importadas, open bar a noite toda. Tudo grande, tudo caro, tudo pago pela família dela que tinha dinheiro, muito dinheiro. A mãe da Amanda tá ajudando muito. Ela tem experiência com eventos, já organizou muita coisa, ele dizia com admiração. E aquilo me deixava desconfortável, embora eu não soubesse nomear exatamente por quê. 3 semanas antes do casamento, ele me ligou. Mãe, a família da Amanda quer fazer um jantar para te conhecer melhor. Achei estranho porque eles já tinham me conhecido naquele almoço há quase 1 ano, mas ele insistiu. É uma coisa mais formal, sabe? Juntar as 2 famílias. Aceitei porque não tinha escolha. Passei a semana nervosa, sem conseguir fazer nada direito. Na sexta-feira passei o dia toda agoniada. Fui ao shopping no sábado e comprei um vestido verde musgo por R$ 380 parcelados em 3 vezes no cartão. Era caro, muito caro para mim, mas era o casamento do meu filho e eu queria estar apresentável. Na sexta-feira à tarde já estava em casa me arrumando com 3 horas de antecedência. Tomei banho demorado, lavei o cabelo 2 vezes, passei creme, prendi num coque baixo simples. Me maquiei levemente. Base para esconder as manchas do sol no rosto, rímel nos cílios que já estavam ralos, batom rosa claro. Coloquei o vestido novo, o sapato preto de salto baixo, que era o único social que eu tinha. Me olhei no espelho e vi o melhor que eu conseguia ser, o mais arrumada que eu conseguia ficar. Mas ainda assim, sentia que não ia ser suficiente, que nunca ia ser para aquela gente. Rafael passou para me buscar às 7h30 em ponto. Nossa, mãe, tá linda! Ele também estava bem arrumado. Calça social cinza escuro, camisa branca impecável, sapato preto brilhando, cabelo penteado para trás com gel. Entramos no carro e saímos do meu bairro periférico com ruas esburacadas e casas pequenas grudadas umas nas outras. Passamos pelo centro onde o comércio fechava às 8 da noite e entramos num bairro que eu só conhecia de passar de ônibus quando ia trabalhar. Ruas largas e arborizadas, casas enormes com muros altos, jardins na frente, carros importados nas garagens. É aqui, ele disse parando na frente de uma casa ainda maior que as outras. Muro alto pintado de bege com pedras decorativas, portão de ferro trabalhado com detalhes dourados, jardim na frente com grama aparada perfeitamente e plantas ornamentais que eu nunca tinha visto na vida. É bonita, consegui dizer. Ele tocou o interfone e a voz da Amanda respondeu. Oi, amor, já tô abrindo. O portão abriu sozinho automaticamente e entramos por um caminho de pedra portuguesa até uma porta de madeira maciça com vitrô decorado. A porta abriu antes de chegarmos e lá estava a Amanda. Vestido vermelho escuro, justo, curto acima do joelho, salto altíssimo fino, joias douradas, maquiagem pesada com olhos marcados e boca vermelha combinando com o vestido. Oi, entra, entra. Ela beijou o Rafael na boca demoradamente e me cumprimentou com um beijinho no ar que não encostou. Entramos e eu parei por um segundo só olhando. A casa era ainda mais impressionante por dentro que por fora. Sala imensa com pé direito altíssimo, lustre de cristal pendendo do teto com centenas de pedrinhas que brilhavam como estrelas. Chão de mármore branco brilhando tanto que dava para ver o reflexo das coisas. Vem, vem, todo mundo tá na sala de jantar, a Amanda disse caminhando naquele salto com uma facilidade que eu nunca teria. Seguimos por um corredor igualmente impressionante com quadros enormes nas paredes e entramos na sala de jantar. E foi pior, muito pior que a sala de estar. Mesa imensa de madeira escura brilhando, 10 cadeiras estofadas em tecido que parecia veludo,
lustre de cristal menor que o da sala, mas ainda assim imponente. Aparador lateral com bandejas de prata e garrafas de vinho com rótulos que pareciam caros. Já tinha 5 pessoas sentadas e todas olharam para mim ao mesmo tempo. Senti o peso daqueles olhares medindo, avaliando, julgando tudo em segundos. O vestido que eu tinha comprado achando que era bonito, mas que ali parecia simples demais. O sapato velho, o cabelo preso de um jeito comum, as mãos que mostravam cada ano de trabalho duro. E especialmente nos olhos da Dona Clarice, a mãe da Amanda, vi aquela expressão que dizia claramente: como esse menino bom pode ter saído dessa mulher? Dona Clarice tinha uns 55 anos, mas parecia mais nova por causa dos procedimentos caros que apagavam as rugas que deveriam estar ali. Cabelo loiro curto com corte moderno de salão caro, vestido preto elegante, colar de pérolas que pareciam verdadeiras, brincos grandes de brilhante, vários anéis de ouro nos dedos, postura ereta, altiva, de quem estava acostumada a mandar e ser obedecida. Ao lado dela estava o seu Valdir, o pai da Amanda, uns 60 anos, alto, com aquela barriga de quem bebe e come bem, camisa social branca impecável, relógio dourado pesado no pulso que brilhava a cada movimento. As 2 irmãs da Amanda, Bianca e Fernanda, eram parecidas entre si e com ela. Loiras, magras daquele magro de academia e nutricionista, vestidos justos e curtos, saltos altos, joias em excesso, maquiagem pesada. E tinha um cunhado, o Cristiano, marido da Bianca, alto, de terno completo mesmo sendo jantar em casa, sapato de couro italiano brilhando, relógio caro no pulso, perfume forte que eu senti antes mesmo dele se levantar para cumprimentar. Oi, pessoal, a dona Edna chegou, a Amanda anunciou como se eu fosse atração de circo. Oi, dona Edna, seja bem-vinda, a dona Clarice disse com um sorriso educado, mas gelado. Minha voz saiu baixa, quase sumindo. Obrigada. A Amanda apontou para uma cadeira na ponta esquerda da mesa, longe da cabeceira onde estava a dona Clarice, longe do centro onde estavam todos, quase isolada. O Rafael sentou ao meu lado e a Amanda do outro lado dele. A mesa estava posta com uma perfeição que parecia de revista. Toalha branca de linho, pratos de porcelana com detalhes dourados, talheres de prata pesados, 3 taças de cristal para cada pessoa, vinho tinto, vinho branco e água, guardanapos de tecido dobrados em formato de flor, velas acesas no centro, arranjo de flores brancas perfumadas. Veio uma empregada de verdade, de uniforme preto com avental branco, cabelo preso, que começou a servir a entrada. Salada gourmet com folhas que eu não conhecia o nome, queijo que não era mussarela, castanhas torradas, molho balsâmico. Comi devagar, muito devagar, tentando não fazer barulho com os talheres, tentando não derrubar nada, tentando não fazer nada errado. Eles conversavam sobre coisas que eu não entendia, não conhecia, não tinha como contribuir. Viagens para Miami, negócios em Alphaville, loja nova que abriram no shopping Morumbi, investimentos em imóvel de alto padrão. Falavam de dinheiro sem constrangimento nenhum, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu ali, quieta, praticamente invisível, existindo apenas fisicamente, mas não fazendo parte de nada. Até que a dona Clarice virou para mim com aquele sorriso educado, mas que tinha algo por baixo e perguntou: E a senhora, dona Edna, tá animada pro casamento? Tô, muito feliz pelo meu filho. E a senhora trabalha ainda? A pergunta veio como soco no estômago. Trabalho. Com o que mesmo? Ela sabia, tinha certeza absoluta que sabia, mas queria me ouvir dizer ali na frente de todos. Faxineira, diarista. Silêncio, breve mas pesado como chumbo. Ah, entendo, ela disse. E o tom mudou levemente, mas mudou. Ficou mais distante, mais frio. Que trabalho difícil, a Fernanda disse, mas não era solidariedade. Era pena misturada com desprezo disfarçado. É, mas é honesto. O Rafael disse com firmeza, me defendendo. Claro, com certeza, a dona Clarice respondeu, mas o sorriso não chegou nos olhos. A empregada voltou, recolheu os pratos da entrada e trouxe o prato principal. Carne que não era bife comum, mas outro corte mais nobre, ao ponto com o centro rosado,
molho de vinho e ervas, acompanhamentos vários que pareciam obras de arte no prato. Comi, mas não sentia o gosto de nada. Estava tão tensa, tão nervosa, tão deslocada que a comida não descia direito. A conversa continuou sobre restaurantes caros, carros importados, reformas em casa de praia. Nada, absolutamente nada que eu pudesse falar, contribuir, participar. Eu estava ali fisicamente, mas não existia para eles. Era invisível. E foi quando terminamos de comer que aconteceu. A empregada começou a recolher os pratos e eu, sem pensar, por puro instinto, por costume de uma vida inteira, me levantei. Peguei meu prato e os dois que estavam mais perto. Era automático, nem pensava mais nisso. Em toda a casa que eu entrava, depois de comer, eu ajudava a recolher. Fazia parte de quem eu era, do jeito que eu tinha sido criada, do jeito que eu tinha vivido a vida toda. E foi nesse exato momento, com 3 pratos nas mãos, que a dona Clarice olhou para mim de cima a baixo, com aquela expressão de surpresa misturada com desdém, e disse alto, muito alto, para que todos na mesa, na casa, no mundo inteiro ouvissem. Quem trouxe a empregada? O tempo parou. Literalmente parou por um segundo que durou uma eternidade. E então começaram as risadas. O seu Valdir rindo alto e batendo na mesa. A Bianca rindo com a mão na boca. A Fernanda rindo inclinada para trás. O Cristiano rindo olhando para a esposa. E a pior de todas, a Amanda, minha futura nora, a noiva do meu filho, também riu. Com a mão cobrindo a boca, mas rindo como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Congelei com aqueles pratos nas mãos que de repente pesavam 1000 toneladas. O sangue fugiu do meu rosto todo de uma vez, e a vergonha pesou mais que os pratos que eu carregava. As mãos tremiam tanto que eu ouvia o tilintar da porcelana batendo. Olhei para baixo porque não conseguia mais encarar ninguém, não conseguia ver as caras deles rindo da minha vida, do meu trabalho, de tudo que eu era. Quis sumir, desaparecer, morrer ali mesmo naquele instante. E foi então que ouvi o barulho seco, alto, de cadeira sendo arrastada com força contra o mármore. Um som que cortou as risadas imediatamente. Olhei e vi meu filho de pé com uma expressão no rosto que eu nunca tinha visto nele. Dor profunda misturada com raiva contida, decepção devastadora, tudo junto num olhar que gelou a sala inteira. Fica comigo, porque o que acontece depois vai te mostrar o que é defender alguém de verdade. Rafael veio até mim com passos firmes e decididos. Pegou os pratos das minhas mãos com aquela delicadeza infinita que ele sempre teve comigo desde pequeno, mas colocou de volta na mesa com tanta força que o barulho ecoou pela sala inteira como um tiro. Todos pararam de rir na hora e olharam para ele com aquela expressão de quem não entende o que está acontecendo. Ele segurou minha mão com firmeza, mas com carinho, e olhou para cada pessoa naquela mesa, um por um, demoradamente. Seu olhar passou pela sogra, pelo sogro, pelas cunhadas, pelo cunhado, e parou na Amanda, que estava começando a ficar pálida, porque algo nela já estava percebendo que tinha feito algo irreversível. E ele disse com aquela voz calma, mas gelada, controlada, mas cheia de dor: o casamento está cancelado. Silêncio absoluto. Ninguém respirava, ninguém se mexia. Era como se o mundo tivesse parado naquela sala. A Amanda levantou rápido, quase derrubando a cadeira. O quê? Rafael, você tá louco? Não, tô lúcido. Pela primeira vez em muito tempo. Por causa de uma piada? Você vai cancelar nosso casamento por causa de uma piada? Ela estava começando a chorar, mas a voz dela saiu aguda, desesperada. Não foi piada, ele disse apertando minha mão mais forte. Foi humilhação, da minha mãe, na frente de todo mundo. E você riu. Eu não ri. Você riu, Amanda, eu vi. Todo mundo viu. Mas eu não quis dizer. Não importa o que você quis dizer. Importa o que você fez. Você que ia ser minha esposa, você que eu achei que me amava, riu da minha mãe. A dona Clarice se levantou com aquela expressão indignada de quem nunca foi contrariada na vida. Rafael, você tá exagerando. Foi só uma brincadeira inocente. Ele virou para ela e pela primeira vez
Vi meu filho olhar para alguém com verdadeiro desprezo. Brincadeira é quando todo mundo ri, inclusive quem é o alvo. Isso não foi brincadeira, foi crueldade. Foi maldade gratuita com a única pessoa que nunca me abandonou na vida. Mas que absurdo! Ela começou a dizer, mas ele a cortou. O absurdo é a senhora achar que pode humilhar minha mãe. Por ela ser trabalhadora, por ela ser honesta, por ela ter passado a vida inteira limpando a casa dos outros para que eu pudesse estudar e estar aqui hoje. Minha mãe acordou às 5 da manhã a vida inteira. Pegou 2, 3 ônibus todo dia. Trabalhou doente. Trabalhou até quando mal conseguia ficar em pé. Tudo por mim. Tudo para que eu tivesse chance. E a senhora acha engraçado? Acha motivo de piada? A voz dele estava subindo, perdendo o controle, e ele estava tremendo de raiva. Eu não vou casar com alguém que acha engraçado humilhar minha mãe. Nunca. Ele me puxou gentilmente. Vamos, mãe. Comecei a andar, mas as pernas estavam bambas, tremendo, mal me sustentavam. A Amanda correu até ele tentando segurar o braço. Rafael, espera. A gente precisa conversar. Não precisa. Não tem mais o que conversar. Mas o casamento é daqui a 3 semanas. Já pagamos tudo. Os convites já foram enviados. Ela estava chorando de verdade agora. A maquiagem começando a borrar. O desespero tomando conta. Ótimo. Aproveita a festa. Faz o que quiser, mas casa sozinha. Rafael, por favor. Mas ele não olhou para trás. Passou por ela como se não existisse. Saímos daquela sala, atravessamos o corredor imenso e a sala gigantesca. A dona Clarice gritou atrás: "Vocês vão se arrepender disso." Mas o Rafael não parou, não olhou, não respondeu. Atravessamos o jardim iluminado, saímos pelo portão que ele abriu manualmente sem esperar o automático e entramos no carro. Ele ligou o motor com mãos que tremiam e saímos daquele lugar, daquela casa, daquela família, daquele mundo que nunca foi nosso e que nunca seria. Ficamos em silêncio durante todo o caminho de volta. Eu olhando para frente, vendo as luzes da cidade passarem borradas pelas lágrimas que escorriam sem parar, sem controle, sem som. O Rafael dirigindo com a mandíbula travada, as mãos apertando o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. Quando chegamos na minha casa, ele desligou o motor e ficamos ali em silêncio por um tempo que não sei medir. "Filho!" Minha voz saiu quebrada, molhada de lágrima. "Você não precisava fazer isso." "Precisava sim." Ele olhou para mim com olhos também vermelhos e molhados. "Mãe, você trabalhou a vida inteira. Se matou de trabalhar. Abriu mão de tudo, de descanso, de lazer, de vida própria. Tudo para me criar, para me dar o que eu precisava." A voz dele quebrou. "E aquela gente te tratou como se você fosse nada, como se você fosse menos que eles por causa do trabalho honesto que você fez e que eu tô aqui por causa desse trabalho." Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. "Eu não vou casar com alguém que acha que pode humilhar você. Nunca, nem se fosse a última mulher do mundo." Me abraçou ali dentro do carro e ficamos assim por muito tempo, chorando juntos como não chorávamos desde que o pai dele foi embora e nos deixou sozinhos quando o Rafael tinha 3 anos. Quando finalmente nos soltamos, ele perguntou: "Você vai ficar bem?" "Vou, filho. Tem certeza?" "Tenho. E você?" Ele respirou fundo. "Não sei, mas vou, eventualmente." "Você a amava." "Amava. Ou achei que amava. Mas amor não humilha ninguém, mãe. Amor respeita. E ela não te respeitou." Ele segurou minha mão de novo. "Você é a pessoa mais importante da minha vida. Sempre foi. Sempre vai ser. E ninguém, ninguém vai te humilhar na minha frente e achar que vai ficar tudo bem." "Filho, eu não quero que você perca sua felicidade por minha causa. Eu não perdi nada, mãe. Eu me livrei de um erro, de casar com alguém que não vale a pena." Ele beijou minha mão. "Vai descansar. Amanhã eu volto." Desci do carro, entrei em casa, fechei a porta e desabei no sofá chorando tudo que tinha segurado a noite inteira. Chorei pela humilhação, pelo constrangimento, pela maldade daquela gente. Mas chorei também pelo orgulho imenso do meu filho, que me defendeu e me escolheu acima de tudo.
Naquela noite não consegui dormir nem um minuto. Fiquei na cama olhando para o teto, repassando tudo na cabeça em loop infinito. Aquele jantar, aquela frase, as risadas, a expressão do meu filho, a decisão dele, tudo passando e repassando sem parar. O Rafael voltou no dia seguinte cedo, às 9 da manhã, com café da padaria e pão quentinho. Bom dia, mãe. Me abraçou forte e demorado. Sentamos na mesa da cozinha e tomamos café em silêncio até que ele falou: Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Semana passada, antes daquele jantar, eu fui atrás de umas informações. Que informações? Ele tirou uma pasta da mochila que tinha trazido, sobre a família da Amanda. Sobre a dona Clarice especificamente. Porque não fazia sentido aquela arrogância toda, aquele desprezo por gente trabalhadora. Eu queria entender de onde vinha. Ele abriu a pasta com papéis dentro, documentos, fotos. E eu descobri uma coisa que eles escondem, que ninguém sabe, que eles fazem questão que ninguém saiba. O quê? Ele me olhou com aquela expressão séria. A dona Clarice não é filha biológica dos pais dela. Ela foi adotada quando era bebê. E a mãe biológica dela... Ele pausou como se as palavras fossem pesadas demais para sair. Era empregada doméstica. Fiquei olhando para ele sem entender completamente. A mãe biológica da dona Clarice trabalhou a vida inteira como doméstica. Teve ela muito nova, aos 17, sem condições de criar. Deu para a adoção para uma família rica que não podia ter filhos, e morreu há 10 anos, sozinha num asilo, porque ninguém foi atrás dela, ninguém quis saber. Ela nunca conheceu a filha. Ele mostrou os papéis. Certidões de nascimento, de adoção, de óbito, documentos oficiais, fotos antigas de uma mulher simples de roupa humilde, com o rosto cansado e marcado pela vida, parecida com Dona Clarice nos olhos e no formato do rosto. Ela humilhou você por ser empregada, sendo que a própria mãe dela era. E ela nem sabe, nunca soube. Os pais adotivos nunca contaram. Criaram ela como se fosse filha biológica. Nunca revelaram a verdade. Como você descobriu isso? Contratei um investigador particular. Caro, mas valeu, porque agora eu sei. E agora eu vou fazer ela saber que eu sei. Filho, não faz isso. Vou fazer sim. Ela precisa saber que não se humilha ninguém, especialmente quando você vem do mesmo lugar. Mas isso vai destruir ela. Ela destruiu você naquele jantar na frente de todo mundo. Agora ela vai sentir o que é ser exposta, humilhada, julgada por algo que não tem controle. Não é vingança, mãe. É justiça. Nos dias que se seguiram, o Rafael trabalhou silenciosamente organizando tudo com cuidado meticuloso. Reuniu mais documentos, mais certidões, mais fotos antigas da mãe biológica da dona Clarice. Dalva Ferreira era o nome dela. Trabalhou 40 anos como doméstica em várias casas de São Paulo. Engravidou aos 17 de relacionamento com um patrão que não assumiu e a mandou embora grávida sem nada. Ela tentou criar a filha durante 6 meses, mas não conseguiu. Morava num quartinho de pensão dividindo com outras 3 pessoas. Não tinha como sustentar um bebê. Deu para a adoção através de assistente social para a família Valdomiro, que criou a dona Clarice como se fosse filha biológica. E nunca contou a verdade. A Dalva continuou trabalhando como doméstica até os 60 anos, quando não conseguiu mais, morando sempre em quartos alugados, sozinha, falando da filha que deu para a adoção para as poucas amigas que teve ao longo da vida. Morreu de pneumonia num asilo municipal, sem ninguém para visitar, sem ninguém para chorar, enterrada em cova comum sem lápide, como se nunca tivesse existido. O Rafael encontrou pessoas que conheceram ela, colegas de trabalho de décadas atrás, e gravou entrevistas com permissão. Pegou o vídeo daquele jantar que tinha gravado no celular escondido, a parte que a dona Clarice diz, quem trouxe a empregada, e todo mundo rindo, e eu com os pratos nas mãos tremendo e com a cabeça baixa querendo desaparecer. Juntou tudo num vídeo de 15 minutos, editado profissionalmente por um editor que ele pagou, com narração dele mesmo contando a história, com os documentos aparecendo na tela, mostrando a hipocrisia de uma mulher que humilhou empregada sendo filha de empregada,
que nunca soube, que nunca quis saber das próprias origens, que construiu vida inteira em cima de uma mentira. Filho, você tem certeza disso? Ele estava no meu computador prestes a postar. Absoluta. Isso vai destruir ela e a família dela. Ela destruiu você naquele jantar na frente de todo mundo. Agora ela vai sentir o que é ser exposta e humilhada. Mas, filho, 2 erradas não fazem uma certa. Não é errado, mãe. É consequência. Ela precisa saber que não se humilha ninguém, especialmente quando você vem do mesmo lugar, quando você tem o mesmo sangue, a mesma origem. Ele olhou para mim com aquela determinação que eu conhecia bem. Mãe, eu te amo, e quem mexe com você, mexe comigo. E eu não vou deixar passar, não vou deixar ela pensar que pode fazer o que fez e sair impune. E apertou o botão de publicar. O vídeo foi para as redes sociais dele, Facebook, Instagram, Twitter, com legenda simples mas poderosa. Quem esquece de onde veio cedo ou tarde, enfrenta a própria verdade. Ele compartilhou em grupos de WhatsApp com amigos, colegas de trabalho, família distante e pediu para compartilharem. E compartilharam. O vídeo viralizou de um jeito assustador. Em 2 horas tinha 1.000 visualizações. Em 4 horas, 10.000. No dia seguinte, 100.000. Em 2 dias eram 500.000. E em 1 semana, 3 milhões de visualizações. Os comentários vinham aos milhares. Que hipocrisia absurda. Coitada da mãe dele, que humilhação. Ela merece saber a verdade sobre as origens dela. Que mulher horrível humilhar alguém, sendo que a mãe dela era igual. Justiça foi feita. Esse filho é um herói defendendo a mãe. Os compartilhamentos eram infinitos. Grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, perfis de Instagram, blogs, sites de notícia. Todo mundo falando sobre aquilo, sobre a dona Clarice, sobre a família, sobre o casamento cancelado, sobre a hipocrisia, sobre a verdade escondida por décadas. E no 3º dia, começaram as consequências reais e pesadas. Clientes das lojas da dona Clarice começaram a cancelar pedidos, devolver compras, boicotar. As redes sociais das lojas foram invadidas por comentários negativos. Não compro mais nada de quem humilha trabalhador. Hipócritas, nunca mais ponho o pé nessa loja. Boicote total. Funcionários pediram demissão em massa porque não queriam trabalhar para alguém assim, para alguém que humilhava gente como eles. A empresa do seu Valdir também sofreu. Clientes cancelaram contratos, investidores se afastaram. Ninguém queria ser associado com aquela família, com aquela história. A Amanda deletou todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo. As irmãs também. A dona Clarice trancou os perfis, mas não adiantou porque o vídeo estava em todo lugar. Todo mundo tinha visto, todo mundo sabia, e todo mundo tinha opinião. O Rafael me mostrava os números todo dia. Tá vendo, mãe? Todo mundo tá vendo quem ela é de verdade. A máscara caiu. Mas eu não sentia a alegria. Sentia algo estranho, complexo, um misto de justiça e pena, porque aquela mulher era horrível e tinha sido cruel comigo, mas também era vítima de uma mentira que contaram para ela a vida inteira, que construiu sua vida em cima de história falsa e agora estava pagando por algo que nem sabia que existia. 2 semanas depois do vídeo viralizar, recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi com receio. Alô? Dona Edna? A voz era feminina, trêmula, chorosa, quebrada. Sim? Aqui é a Clarice. Meu coração deu um pulo e fiquei sem ar por 1 segundo. Eu queria conversar com a senhora, pessoalmente. Se a senhora puder, se a senhora aceitar. A voz dela estava desesperada, completamente diferente daquela mulher altiva e arrogante do jantar. Eu não sei se... Por favor, só meia hora. Eu preciso falar com a senhora. Pensei muito se devia atender. Se devia ver aquela mulher de novo. Tudo bem. Amanhã, 3 da tarde. Obrigada, muito obrigada. No dia seguinte, às 3 em ponto, tocaram a campainha. Respirei fundo e abri a porta. Quase não reconheci a mulher na minha frente. Era a dona Clarice, mas completamente diferente.
sem maquiagem, o rosto inchado de chorar, olhos vermelhos e fundos com olheiras profundas, cabelo preso num rabo de cavalo simples, sem aquele corte perfeito, vestindo jeans velho e blusa branca básica, sem uma única joia. Parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Dona Edna. A voz saiu baixa, humilde. Entre. Ela entrou olhando ao redor, mas dessa vez não era desprezo. Era vergonha profunda. Sentamos na sala, eu na poltrona, ela no sofá. Ficamos em silêncio por um tempo longo até que ela falou. Eu vim pedir desculpas. Olhei para ela sem responder. Pelo que eu disse naquele jantar. Foi horrível. Foi cruel. Foi imperdoável. E eu não tenho desculpa nenhuma. Não tem mesmo. Eu sei. Eu fui criada achando que era melhor, que vinha de família melhor, que tinha mais valor por causa do dinheiro, da posição, da classe. Ela limpou as lágrimas que escorriam sem parar. E agora eu descobri que tudo era mentira. Que eu venho de onde a senhora veio, que minha mãe de verdade, minha mãe biológica, trabalhou como a senhora e morreu sozinha num asilo sem ninguém, porque eu nunca soube, nunca procurei, nunca quis saber. Ela chorou mais sem segurar, sem vergonha. Eu humilhei a senhora por ser o que minha mãe era, por fazer o que minha mãe fez. E agora todo mundo sabe que eu sou hipócrita, que eu sou falsa, que eu esqueço de onde vim porque nem sabia de onde vim. Cobriu o rosto com as mãos soluçando. Minha vida acabou. As lojas estão falindo. Meu marido mal fala comigo. Minhas filhas me odeiam. Ninguém quer falar comigo. Todo mundo me conhece agora na rua, no mercado, em todo lugar, como a mulher que humilhou empregada sendo filha de empregada. Ela olhou para mim com olhos devastados. A senhora me perdoa. Fiquei em silêncio olhando para aquela mulher que tinha me humilhado tão profundamente, que tinha rido da minha vida e do meu trabalho, mas que agora estava quebrada completamente. Eu não sei se perdoo, ainda não. O que você fez doeu muito, muito mesmo. Eu sei, mas eu entendo que você também foi enganada, que te criaram mentindo, que você construiu sua vida em cima de uma mentira. E isso é triste, muito triste. Ela assentiu em silêncio. Seu filho, o Rafael, ele é um homem bom, muito bom. É, sempre foi. E eu perdi ele por causa da minha estupidez, da minha arrogância, da minha crueldade. Perdi o casamento da minha filha, perdi o respeito da minha família, perdi tudo. Perdeu. Ela ficou quieta olhando para as próprias mãos. A senhora sabe onde minha mãe de verdade está enterrada. Seu filho deve saber. Obrigada. Ela levantou devagar como se cada movimento doesse. Obrigada por me receber, por me ouvir. Eu não merecia. Não, não merecia. Foi até a porta e parou. Dona Edna, eu queria que a senhora soubesse que eu vou procurar saber sobre ela, sobre minha mãe, sobre quem ela foi, e vou honrar a memória dela do jeito que puder. É o mínimo que posso fazer. E saiu. Fechei a porta e fiquei ali encostada por um tempo pensando em tudo que tinha acontecido, em como uma frase tinha mudado tanta coisa, em como a verdade sempre aparece mesmo quando enterrada por décadas. As semanas seguintes foram estranhas de um jeito que eu não sabia explicar. A história aos poucos foi sumindo das redes como sempre acontece. Viraliza, todo mundo fala, comenta, julga, e depois esquece e vai para a próxima. Mas as consequências ficaram, pesadas e reais. A dona Clarice vendeu 2 das 4 lojas que tinha porque perdeu muitos clientes. Fechou uma terceira meses depois. Ficou só com uma, a menor, no bairro mais afastado onde ninguém conhecia a história. A família entrou em crise de um jeito que eu nunca imaginei. A dona Clarice se afastou de eventos sociais, de tudo que fosse público. Virou reclusa na própria casa. A Amanda se mudou para o interior, para a cidade pequena onde ninguém a conhecia, longe de São Paulo, longe das pessoas que tinham visto o vídeo. As irmãs também se afastaram da mãe, com raiva por terem sido expostas e sofrido consequências de algo que a mãe tinha feito. A família se fragmentou, se desfez como castelo de cartas. E o Rafael seguiu a vida dele trabalhando, vivendo sozinho, mas em paz com a decisão que tinha tomado.
Hoje, 1 ano depois daquele jantar, meu filho vem me visitar 3 vezes por semana, como sempre veio desde que se formou. A gente conversa sobre tudo. Sobre o trabalho, sobre a vida, sobre planos futuros. Ele não fala da Amanda, não fala daquele dia, não fala do vídeo. Seguiu em frente como quem fechou um capítulo doloroso, mas necessário, e começou outro. E eu continuo trabalhando em algumas casas. Menos que antes, porque o Rafael insiste em me ajudar financeiramente mais que antes. Mãe, agora deixa eu cuidar da senhora, ele diz. E eu aceito um pouco mais que antes porque aprendi que aceitar ajuda não é fraqueza, é amor. Aprendi nesse tempo coisas que a vida não tinha me ensinado antes. Aprendi que humilhação dói profundamente, mas que defesa cura completamente. Aprendi que amor de filho verdadeiro vale infinitamente mais que qualquer casamento, qualquer relacionamento, qualquer coisa. Aprendi que trabalho honesto não tem nunca vergonha, não importa qual seja, não importa o que fazemos, mas como fazemos. Aprendi que quem esquece de onde veio cedo ou tarde, enfrenta a própria verdade, e dói muito mais que se tivesse lembrado desde o início. E aprendi que, às vezes, a justiça não vem de juiz nem de tribunal, mas vem da vida que coloca cada um no lugar que merece com as consequências que escolheu. Hoje, quando olho para trás, para aquele jantar, para aquela frase, quem trouxe a empregada, ainda dói um pouco, mas dói menos, porque sei que meu filho me defendeu, me escolheu, me amou acima de tudo. E isso apagou a humilhação do meu coração. Mas tem uma parte dessa história que eu ainda não te contei e que muda tudo que você pensa sobre perdão e recomeço. Porque 3 meses depois daquela visita da Dona Clarice na minha casa, ela voltou. Mas dessa vez era diferente. Tocaram a campainha numa tarde de sábado. Abri e lá estava ela de novo, mas transformada de um jeito que me surpreendeu. Ainda sem maquiagem, ainda com roupa simples, mas tinha algo diferente nos olhos. Não era mais aquele desespero da primeira vez. Era outra coisa, algo como aceitação misturada com propósito. Dona Edna, desculpa aparecer sem avisar. Tudo bem, entre. Entramos e sentamos na mesma sala, nos mesmos lugares de antes. Ela segurava uma pasta nas mãos. Eu fiz o que disse que ia fazer. Fui atrás de informações sobre minha mãe, sobre a Dalva. Abriu a pasta mostrando papéis, fotos, anotações. Encontrei pessoas que trabalharam com ela, que moraram perto dela, que conheceram a história dela. Ela me mostrou fotos antigas da Dalva em várias idades, jovem de uniforme de empregada, mais velha em frente a uma casa onde trabalhava, idosa sentada num banco de praça. Ela trabalhou em 17 casas diferentes ao longo de 40 anos. Sempre honesta, sempre dedicada, sempre fazendo o melhor que podia. As pessoas que eu entrevistei falaram bem dela. Disseram que era mulher boa, trabalhadora, que nunca reclamava mesmo quando a vida era dura. A voz da Dona Clarice estava diferente, mais suave, mais humana. Ela nunca casou, nunca teve outros filhos. Morou sozinha a vida toda em quartos alugados, juntando o pouco que ganhava. E nos últimos 5 anos da vida dela, quando já não conseguia mais trabalhar por causa da idade e dos problemas de saúde, foi para um asilo municipal porque não tinha família, não tinha ninguém. Ela limpou uma lágrima que escapou. Morreu de pneumonia em 2015. Tinha 72 anos. Foi enterrada em cova comum no cemitério Vila Formosa, sem ninguém no enterro além dos funcionários do asilo e do cemitério. Não teve velório, não teve missa, não teve nada. Como se ela nunca tivesse existido, como se uma vida inteira de trabalho e dignidade não valesse nada. Ficamos em silêncio por um momento. Eu fui lá, no cemitério, encontrei onde ela está enterrada. Não tem lápide, não tem nome, não tem nada. É só um número numa lista que o cemitério mantém. Mas eu vou mudar isso. Ela me olhou com uma determinação que eu não tinha visto antes. Vou colocar uma lápide digna com o nome dela, com as datas, com uma frase bonita. Vou cuidar daquele lugar, vou plantar flores, vou visitar regularmente. É o mínimo que posso fazer por uma mulher que me deu a vida mesmo sem poder me criar. E tem mais uma coisa, ela continuou. Vendi a última loja que restava. Com o dinheiro,
Vou criar uma bolsa de estudos no nome da Dalva Ferreira, para filhas de empregadas domésticas que querem estudar. Vou ajudar meninas que estão na mesma situação que ela esteve, que não têm oportunidade, mas que têm sonho. Não vai trazer ela de volta. Não vai apagar o que eu fiz com a senhora, mas é o que posso fazer agora. Eu fiquei olhando para aquela mulher que tinha me humilhado há meses e que agora estava tentando consertar não só o que fez comigo, mas honrar a memória de alguém que ela nunca conheceu. Isso é bonito, Dona Clarice, muito bonito. Não é bondade, Dona Edna, é obrigação. É o mínimo que eu devia ter feito há muito tempo se eu soubesse. Mas agora eu sei, e agora eu vou fazer. Ela guardou os papéis na pasta e levantou para ir embora. Na porta parou e disse: Eu não espero que a senhora me perdoe. Não mereço. Mas queria que soubesse que a senhora mudou minha vida. Aquele jantar, aquela humilhação que eu fiz e tudo que veio depois me mostrou quem eu era. Uma pessoa vazia, arrogante, que media o valor das pessoas pelo dinheiro e esqueceu que dignidade não tem preço. Agora eu tô tentando ser diferente. Não sei se vou conseguir, mas tô tentando. Depois que ela saiu, fiquei pensando numa coisa que minha mãe costumava dizer: a gente não escolhe de onde vem, mas escolhe para onde vai. A Dona Clarice não escolheu nascer de uma empregada doméstica, não escolheu ser adotada, não escolheu ser criada com mentiras. Mas ela escolheu, durante décadas, olhar para baixo, desprezar quem trabalhava, achar que era superior. E agora estava escolhendo diferente. Será que isso apagava o que ela fez comigo? Não, não apagava. A humilhação daquele jantar ainda doía quando eu lembrava. Mas mostrava que as pessoas podem mudar, podem aprender, podem tentar consertar mesmo quando o erro parece grande demais. E isso, de alguma forma estranha, me dava uma paz que eu não esperava sentir. O Rafael soube dessa visita porque eu contei para ele no domingo seguinte. Ele ouviu em silêncio, sem interromper, e quando terminei ele disse: E o que você acha disso, mãe? Acho que ela tá tentando. Não sei se é suficiente, mas é alguma coisa. Você vai perdoar ela? Não sei. Talvez um dia, ou talvez não. Mas não preciso perdoar para reconhecer que ela tá tentando ser melhor. Ele assentiu pensativo. Eu não vou perdoar tão cedo. O que ela fez com você foi imperdoável. Mas se isso ajudar outras meninas, se a bolsa de estudos der oportunidade para quem não tem, então pelo menos algo bom vai sair de tudo isso. E era verdade. Às vezes o bem nasce do mal. Às vezes a dor ensina o que a alegria não ensina. Às vezes é preciso cair para aprender a levantar diferente. 6 meses depois daquele jantar terrível, a vida tinha encontrado um novo ritmo. Eu continuava trabalhando nas minhas 3 casas, mas agora com mais leveza, porque sabia que tinha escolha, que não era mais desespero, mas dignidade. O Rafael continuava vindo me visitar regularmente e tinha começado a sair com uma colega de trabalho, a Patrícia, que era diferente da Amanda em tudo. Simples, humilde, respeitosa, que me tratava como gente desde o primeiro dia. Ela quer te conhecer direito, mãe. Podemos almoçar aqui domingo? Claro, filho. Vai ser um prazer. E foi. A Patrícia chegou com um bolo que ela mesma tinha feito, me cumprimentou com um abraço verdadeiro, ajudou a arrumar a mesa sem eu pedir, conversou comigo sobre coisas normais, sem aquele ar de superioridade. No final do almoço ela disse: Dona Edna, o Rafael me contou tudo que a senhora passou por ele. A senhora é uma mulher muito forte e eu admiro muito isso. Não era pena, não era piedade, era respeito genuíno. E aquilo me tocou de um jeito que eu não esperava. Obrigada, filha, mas eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, Dona Edna, muita gente não faria. Muita gente desistiria no meio do caminho. Mas a senhora não desistiu. E olha o homem incrível que a senhora criou. Olhei para o meu filho e senti aquele orgulho imenso de novo. Aquele sentimento de que tudo tinha valido a pena. 1 ano depois daquele jantar, recebi um convite pelo correio. Era um convite para a inauguração do Instituto Dalva Ferreira, Educação e Oportunidade para Filhas de Trabalhadoras Domésticas.
A dona Clarice tinha realmente feito. Criou uma instituição, alugou um espaço, contratou professores e ia oferecer curso preparatório gratuito para vestibular, aulas de inglês, informática, tudo para meninas de família humilde que queriam estudar. O convite dizia: sua presença honraria este momento de recomeço e reparação. O Rafael viu o convite quando veio me visitar. Você vai? Não sei. Você acha que devo? Acho que isso é escolha sua, mãe. Eu não vou porque ainda não consigo. Mas se você quiser ir, eu entendo. Pensei muito sobre aquilo nos dias seguintes. Parte de mim não queria ir. Não queria ver aquela mulher de novo. Não queria reviver nada daquela época. Mas outra parte de mim, uma parte pequena mas insistente, dizia que testemunhar aquilo era importante. Não por ela, mas pelas meninas que iam ser ajudadas. Pelas meninas que eram eu há 50 anos atrás, sem oportunidade, mas com sonho. No dia da inauguração, vesti uma roupa bonita, prendi o cabelo e fui. O lugar era simples, mas acolhedor. 3 salas de aula, uma biblioteca pequena, sala de computadores, cozinha, banheiro. Tinha umas 50 pessoas ali. Professores, voluntários, meninas interessadas em se inscrever, alguns jornalistas de jornal local. E no meio de todo mundo estava a dona Clarice, ainda simples no jeito de vestir, mas diferente no jeito de ser. Mais leve, mais humana. Quando ela me viu, veio até mim com os olhos marejados. Dona Edna, a senhora veio. Vim. Isso significa muito para mim. Muito mesmo. Não vim por você. Vim pelas meninas que vão ser ajudadas aqui. Eu sei. E tá certo. Ela me mostrou o instituto. Na parede da entrada tinha uma foto grande da Dalva. Aquela foto antiga dela de uniforme de empregada. E embaixo estava escrito: Dalva Ferreira, 1943-2015. Trabalhadora, mãe, mulher de dignidade. Este instituto honra sua memória e todas as mulheres que trabalham incansavelmente para dar aos filhos um futuro melhor. Senti um nó na garganta porque aquilo podia ser escrito sobre mim também, sobre minha mãe, sobre milhões de mulheres que trabalham na sombra para que outros brilhem na luz. A inauguração foi simples. A dona Clarice falou sobre a mãe que nunca conheceu, sobre o erro que cometeu ao humilhar quem trabalhava, sobre a lição que aprendeu da forma mais dura e sobre como queria usar o que restava da vida dela para fazer diferença na vida de outras pessoas. Ela olhou para mim enquanto falava: eu não posso mudar o passado, não posso apagar o que fiz. Mas posso tentar construir um futuro diferente, onde meninas talentosas tenham a chance que a minha mãe não teve, que tantas mulheres não tiveram. Este instituto é minha forma de pedir desculpas, não só para uma pessoa, mas para todas as pessoas que eu desprezei ao longo da vida por causa de preconceito e ignorância. Quando a cerimônia terminou, as meninas que tinham vindo se inscrever se aproximaram de mim. Uma delas, não devia ter mais de 16 anos, perguntou: a senhora é a dona Edna do vídeo? Fiquei surpresa. Sou. Minha mãe viu aquele vídeo e chorou. Ela trabalha como diarista há 20 anos. Ela disse que a senhora e seu filho fizeram por ela o que ela nunca teve coragem de fazer por ela mesma. Exigiram respeito. Outra menina se aproximou. Minha mãe também é empregada doméstica. Ela sempre me disse para estudar para não precisar fazer o que ela faz. Não porque o trabalho seja ruim, mas porque as pessoas tratam mal. Quando vi o vídeo, vi que tem gente que defende, que não aceita, que luta. Isso me deu coragem. Uma terceira disse: eu vou estudar para ser advogada, para defender mulheres como nossas mães quando forem humilhadas. Porque não pode. Ninguém pode. Saí dali com o coração cheio de um jeito que eu não esperava. Não tinha ido para perdoar a dona Clarice. Não tinha ido fazer as pazes com ela. Mas tinha ido, e tinha visto que daquela história horrível, daquele jantar terrível, daquela humilhação pública, tinha nascido algo que ia ajudar meninas que eram eu, que eram a Dalva, que eram milhões de mulheres invisíveis que trabalham caladas. Quando cheguei em casa, o Rafael me ligou. E aí, mãe, como foi? Foi bom, filho. Foi diferente do que eu esperava.
Você falou com ela? Falei. Mas o mais importante foi ver as meninas que vão ser ajudadas. Meninas com sonho, com vontade, com talento, que só precisam de oportunidade. E você acha que isso muda alguma coisa? Muda. Não muda o que ela fez comigo, mas muda o futuro de outras pessoas. E isso importa. Hoje, 2 anos depois daquele jantar que mudou tudo, minha vida é diferente. Continuo trabalhando em 2 casas agora, porque larguei uma por causa da idade e do cansaço que vem com ela. O Rafael casou com a Patrícia há 6 meses, numa cerimônia pequena e linda na igreja do bairro, com churrasco na minha casa depois, simples mas cheio de amor. Ela me trata como segunda mãe, e eu ganhei uma filha que nunca tive. O Instituto Dalva Ferreira já formou sua primeira turma, 15 meninas que passaram em universidades públicas, 3 delas em medicina, 2 em direito, outras em engenharia, administração, pedagogia. A dona Clarice me convida para todas as formaturas, e eu vou em todas porque aquelas meninas merecem ter alguém torcendo por elas. Alguém que entende de onde elas vêm e o quanto é difícil chegar onde chegaram. A dona Clarice e eu não somos amigas, provavelmente nunca seremos. Mas existe entre nós um respeito estranho que nasceu da dor. Ela me respeita pelo que passei e pela dignidade que mantive mesmo na humilhação. E eu respeito o esforço que ela está fazendo para ser diferente do que era. Não é perdão completo, talvez nunca seja, mas é algo, é alguma coisa. A Amanda eu nunca mais vi. Soube por terceiros que ela casou com alguém do interior e continua morando lá, longe de São Paulo, longe da história, longe de tudo. O Rafael não fala dela, não guarda rancor, apenas seguiu em frente. Às vezes eu me pergunto se ela aprendeu alguma coisa, se mudou de alguma forma, se entende agora o que fez. Mas são perguntas sem resposta e que não importam mais. O que importa é que aprendi que a dignidade não está no trabalho que você faz, mas em como você faz. Não está no dinheiro que você tem, mas em como você trata quem tem menos. Não está na família que você nasce, mas na família que você constrói com amor e respeito. Aprendi que humilhação pública dói profundamente, mas que defesa pública cura de um jeito que nada mais cura. Aprendi que amor de filho verdadeiro, aquele que te escolhe acima de tudo, vale mais que qualquer casamento rico, qualquer vida confortável, qualquer coisa material. Aprendi que as pessoas podem mudar, podem aprender, podem se arrepender de verdade e tentar consertar mesmo quando parece impossível. E aprendi que às vezes a justiça vem da forma mais inesperada. Não de um juiz, não de um tribunal, mas da própria vida mostrando para cada um o que significa caminhar nos sapatos do outro. Quando olho para trás, para aquele momento com os pratos nas mãos e a frase "Quem trouxe a empregada?" ecoando pela sala, ainda sinto um aperto no peito. Mas é um aperto diferente agora, menor, mais suportável, porque sei que daquela humilhação nasceu algo maior. Nasceu a coragem do meu filho em me defender. Nasceu a revelação de uma verdade escondida. Nasceu um instituto que ajuda meninas a terem futuro melhor. Nasceu em mim uma força que eu não sabia que tinha. E se hoje alguém me perguntar se eu passaria por tudo de novo sabendo o que sei agora, eu não sei a resposta, porque foi doloroso, foi humilhante, foi uma das piores experiências da minha vida. Mas também foi transformador, foi revelador. Foi o momento que mostrou de que eu sou feita, de que meu filho é feito, de que a verdade é feita. E isso, de alguma forma estranha e complexa, valeu alguma coisa. Hoje, quando pego o ônibus para ir trabalhar nas casas que limpo, não sinto mais vergonha. Sinto orgulho. Orgulho de ter criado um filho sozinha com esse trabalho. Orgulho de ter mantido dignidade mesmo quando tentaram tirar. Orgulho de ser quem sou, sem precisar fingir ser outra pessoa. E quando chego nas casas e as patroas me tratam com respeito, com carinho, perguntando como estou, oferecendo café, conversando como se fôssemos iguais, eu sei que aquilo é o certo, é como sempre deveria ter sido. E nas raras vezes que encontro alguém que me trata mal, que me olha de cima, que acha que pode me humilhar por causa do trabalho que faço, eu lembro do meu filho levantando daquela mesa e cancelando o casamento por mim.
E aquela lembrança me dá uma força que vem de dentro, uma força que diz: eu mereço respeito, eu tenho dignidade, eu sou pessoa completa independente do que faço para viver. Se essa história tocou seu coração, me conta nos comentários. Você teria tido essa mesma força se estivesse no lugar do meu filho? Teria defendido assim? Teria exposto a verdade? Ou teria feito diferente? E se você fosse eu, teria conseguido perdoar? Ou guardaria a mágoa para sempre? Quero ler você, quero saber o que você faria nessa situação. Porque no fim, essa história não é só sobre mim, sobre o Rafael, sobre a Dona Clarice. É sobre todas as pessoas que trabalham caladas, que são humilhadas em silêncio, que engolem o desrespeito porque precisam do emprego, do dinheiro, da sobrevivência. É sobre dignidade, sobre respeito, sobre o valor de cada ser humano independente da profissão que escolhe ou que a vida escolhe para ele. É sobre amor de mãe que não desiste, sobre amor de filho que defende, sobre amor que é mais forte que conveniência, que aparência, que dinheiro. É sobre verdade que sempre aparece mesmo quando enterrada por décadas. É sobre consequências das nossas escolhas, das nossas palavras, das nossas ações. É sobre segundas chances, sobre arrependimento verdadeiro, sobre a possibilidade de mudança mesmo depois de errar feio. E é sobre uma coisa que minha mãe me ensinou e que eu ensinei para o meu filho. A gente pode não escolher de onde vem, mas escolhe como trata quem está ao redor. Escolhe se vai usar o que tem para humilhar ou para ajudar. Escolhe se vai olhar para baixo com desprezo ou para os lados com empatia. Escolhe se vai esquecer as raízes ou honrar de onde veio. E essas escolhas definem não o quanto a gente tem na conta do banco, mas o quanto a gente vale como ser humano. Passei a vida inteira limpando a casa dos outros. Acordando cedo, pegando o ônibus lotado, esfregando o chão, lavando o banheiro, fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, mas que todo mundo precisa que alguém faça. E durante muito tempo, eu achei que isso me fazia menor, que isso era motivo de vergonha, que isso era algo para esconder. Mas hoje eu sei que não é. Hoje eu sei que cada chão que esfrego, cada banheiro que limpo, cada casa que deixo brilhando, é feito com a mesma dignidade que um médico opera, que um advogado defende, que um engenheiro constrói. Porque dignidade não está no trabalho, está em quem faz o trabalho, e eu faço com amor, com dedicação, com orgulho de ser quem sou. E meu filho, que hoje é engenheiro formado, que ganha bem, que tem vida confortável, nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu as madrugadas que eu acordava, nunca esqueceu o cansaço que eu chegava, nunca esqueceu o sacrifício que eu fiz. E quando alguém tentou humilhar isso, tentou rir disso, tentou fazer piada com o trabalho que me custou a vida inteira, ele não aceitou. Ele se levantou e disse não. Não para o casamento, não para aquela família, não para aquela vida. Porque nada, absolutamente nada, vale mais que a dignidade de quem te criou. E essa lição, essa única lição, vale mais que todas as festas caras, todos os vestidos importados, todas as mansões com lustre de cristal. Vale mais porque é verdade, porque é real, porque é o que fica quando todo o resto passa. Então, se você está lendo isso e está em situação parecida, se você trabalha duro e é desrespeitado, se você dá o seu melhor e ainda assim é humilhado, se você se sacrifica pelos outros e ainda assim é tratado como menos, saiba que você tem valor. Saiba que você merece respeito. Saiba que o trabalho honesto nunca, nunca é motivo de vergonha. E se alguém tentar fazer você achar que é, se alguém tentar humilhar você por causa da profissão que você tem, essa pessoa está errada. Completamente, absolutamente, irreversivelmente errada. E se você tem alguém que te defende, que te protege, que te escolhe acima de tudo como meu filho me escolheu, segure essa pessoa forte e não solta nunca. Porque amor verdadeiro não é aquele que fica quando tudo está fácil, é aquele que se levanta quando você é atacado e diz: não com ela, não com ele, não com quem eu amo. E isso é mais raro do que diamante, mais valioso que ouro, mais precioso que qualquer coisa que dinheiro possa comprar. Esta é minha história.
História de humilhação que virou lição, de dor que virou força, de injustiça que virou mudança. Não é história bonita, não tem final feliz de conto de fadas onde todo mundo se abraça e esquece o que aconteceu. Mas tem verdade, tem real, tem vida como ela é. Complicada, difícil, dolorosa, mas também cheia de amor, de dignidade, de segundas chances. E se minha história pode ensinar alguma coisa, que ensine isso. Nunca deixe ninguém fazer você achar que é menos por causa do trabalho que faz. Nunca deixe ninguém humilhar quem você ama sem consequência. Nunca esqueça de onde você veio, porque é isso que te fez quem você é. E sempre, sempre, escolha dignidade acima de conveniência, verdade acima de aparência, amor acima de tudo.